Saito é um perdedor rico com uma péssima relação com a irritante Karen da turma. Sua vida muda quando, para herdar o negócio da família, ele é forçado a se casar com ela. Contudo, após viverem juntos por um tempo, percebem que estão começando a desenvolver sentimentos de afeto um pelo outro, algo bem inesperado. E como em qualquer outro dia, Akane começa o dia gritando com Saito por algum motivo, mas ele permanece tão tranquilo quanto uma capivara relaxando sobre um crocodilo. Enquanto os dois discutem, a melhor amiga de Akane, Himari, se aproxima e os observa brigando, achando tudo muito engraçado. Ela pensa que Akane parece se importar demais com o que Saito faz, então começa a se perguntar se há algo rolando entre os dois. Akane fica enojada e diz que preferiria comer um chocolate feito de insetos do que namorar alguém como Saito, uma ideia totalmente absurda. Ele fica igualmente ofendido com a ideia e eles começam a discutir ainda mais. Assim que o dia de aula termina, Saito está a caminho de casa, mas de repente, ele recebe um telefonema do avô. O velho pede a Saito para ir tomar um chá em sua residência. Mas Saito diz que tem coisas melhores para fazer do que tomar chá com velhos chatos. O avô lembra ao jovem que Saito já foi nomeado herdeiro de sua empresa. Antes que Saito possa dizer algo, uma limusine e alguns guardas armados param ao lado dele. Saito considera brevemente fugir dali, como mulheres em relacionamentos fugindo de responsabilidades. Mas ele acaba entrando na limusine, e enquanto os guardas o levam, pergunta para onde está sendo levado. Os guardas dizem que foram instruídos a levá-lo a uma vila, mas não sabem o que o avô planeja. O avô de Saito, Tenryu, uma vez salvou o grupo Hojo da beira do colapso, e agora ele é uma das pessoas mais poderosas do mundo. Eventualmente, eles chegam a casa. Então Saito senta-se do lado de fora e espera o avô aparecer, um pouco impaciente. Mas enquanto ele espera, Akane também aparece inesperadamente, e a primeira coisa que faz é gritar com ele. Ela pergunta a Saito o que ele está fazendo ali, e ele explica que o avô o chamou. Acontece que a avó de Akane também a convidou para um chá. Nesse instante, o avô de Saito e a avó de Akane aparecem e tem algo importante para contar aos dois jovens. Durante o almoço, Saito pergunta impacientemente sobre o que queriam falar, já que não deseja ficar perto de Akane de jeito nenhum. Os dois respondem com uma bomba, anunciando que Saito e Akane vão se casar. Os jovens inicialmente encaram como uma piada, mas os avós estão falando muito sério. Tenryu e a avó de Akane, Shio, se conhecem desde crianças e até foram apaixonados na época. Mas devido a algumas discussões bobas, acabaram se afastando. Tenryu e Chiyo se casaram com outras pessoas, mas não conseguem deixar de se perguntar o que poderia ter sido se tivessem ficado juntos. Então, tiveram a brilhante ideia de forçar seus netos ao casamento. Ela não precisava me interromper. Akane se opõe ao casamento porque é algo que deveria ser feito por amor, não porque dois velhos querem ver seus netos se divertindo. Tenryu esperava essa resposta, e assim dá a Saito um ultimato. Ou ele se casa com Akane, ou o avô o tira do testamento e doa toda a sua fortuna ao animal de estimação da família. Riqueza é algo que Saito realmente se importa, então ele imediatamente muda de ideia e concorda em considerar a oferta. Mas Akane ainda é estritamente contra, pois só quer se casar com uma pessoa que ama e não com uma praga irritante como Saito. Nesse momento, Tio chama Akane, então esta vai pro lado da avó e a velha senhora sussurra algo em seu ouvido. O que quer que ela tenha dito deve ter sido uma séria ameaça, pois causa arrepios na espinha de Akane. Depois que os dois velhinhos fizeram suas chantagens, Tenryu diz que lhes dará 3 dias para decidirem se vão se casar ou não. Assim que os avós se vão, Saito pergunta a Akane qual ameaça a avó dela fez para que ele saiba o quão ruim é a situação dela. Akane fica na defensiva e se recusa a contar, já que é um assunto particular. Mais tarde naquela noite, Akane decide ligar para Himari para pedir conselhos sobre o que fazer. Ela explica a situação de ser forçada a casar com alguém sem expor o nome. Akane pergunta o que Himari faria se estivesse na mesma situação. Himari diz que teria que recusar, pois já gosta de alguém e nunca se casaria com outra pessoa. Akane fica surpresa ao saber que Himari, que é tão sem graça quanto Pão Branco, tem uma paixão, já que nunca o mencionou antes. Mas isso é só porque Akane nunca perguntou e Himari ainda não quer dizer o nome do rapaz, pois não se confessou a ele. Ela admite, porém, que é alguém da turma deles. Enquanto isso, de volta à sua casa, Saito está tendo um ataque de pânico porque já tem dificuldade suficiente em lidar com Akane na escola. Se acabarem casados, ele sempre terá que ouvir reclamações e interrupções constantes, como viver com um soprador de folhas barulhento. A prima de Saito, Shisei, percebe que algo o incomoda, então pergunta o que há de errado. Saito explica que o avô deles está ameaçando deserdá-lo se ele não concordar com suas exigências. Ela está perfeitamente bem com ele abrindo mão de seus direitos na empresa, se é isso que ele quer, porque mesmo que ele acabe virando um mendigo, ela ainda o amará da mesma forma. Independentemente do que ele escolher fazer, ela promete estar ao seu lado em cada passo do caminho, e Saito fica muito feliz em ter seu apoio. 3 dias se passam e tanto Saito quanto Akane se encontram com seus avós, pois decidiram que vão se casar. No entanto, os velhos chatos adicionam mais uma surpresa, e dizem que esperam que Saito e Akane comecem a vida de casados imediatamente. Eles até já têm uma casa novinha esperando por eles, então os deixam lá e vão embora. Akane começa a surtar porque não pode simplesmente começar a viver com Saito de repente. Mas Saito já está dessensibilizado às bobagens que o avô faz, então isso não o surpreende. Os dois entram, e como a casa é realmente bem legal, Akane pensa que morar ali pode ser divertido. O lugar está totalmente equipado com tudo o que poderiam precisar, mas há apenas uma cama. Eles ligam para os avós para reclamar da cama, mas a estranheza deles não tem limites, pois querem que Saito e Akane acelerem a criação de seus netos. Akane pergunta nervosamente se ele realmente pretende fazer algo desagradável com ela esta noite, mas Saito, sendo um tonto, não tem ideia do que ela está falando.
No entanto, Akane ainda não confia nele, então o ameaça de esfaqueá-lo com seu lápis comicamente grande se ele tentar algo, antes de sair correndo do quarto. Depois que tudo é desempacotado, Saito encontra uma refeição que o avô deixou pra ele. Tenryu pode ser um idiota, mas Saito pensa que foi um gesto bastante atencioso. Depois de esquentar a pizza, Saito oferece uma fatia à sua nova esposa. Esta pega e sai imediatamente sem sequer agradecer. Alguns minutos depois, Saito e Akane vão para a cama e fazem um acordo para estabelecer limites entre si, algo muito importante. Para se distrair, Saito inicia uma conversa e pergunta a Akane por que ela concordou com o casamento, mas ela ainda não quer dar detalhes sobre suas razões. Este casamento é apenas uma formalidade, então ela vai apenas aguentar por causa de seu sonho, mesmo que isso signifique seguir as regras estranhas dos avós. Infelizmente, enquanto conversam, Saito acidentalmente toca na bunda dela, então mais uma briga se inicia. No dia seguinte na escola, Akane puxa Saito antes de entrar na sala e o lembra que ele não tem permissão para contar a ninguém que eles são casados. Saito diz a ela que já planeja manter isso em segredo, mas Akane ainda não confia nele. Depois, Saito senta-se em sua mesa apenas para encontrar Shisei parada na frente dele com uma expressão vazia, como uma boneca de filme de terror. Ela se aproxima, o cheira e percebe que o shampoo dele tem um cheiro diferente, então pergunta onde ele dormiu na noite passada. Um Saito envergonhado desvia o olhar sem jeito e afirma que o pai comprou um shampoo estranho, então ele está experimentando. Mas Shisei continua a observar que não é só o shampoo, porque ele cheira a garota. Sem mais uma palavra, ela se inclina e morde suavemente o pescoço dele. Então, como se concluísse um mistério, ela afirma que ele deve ter se casado. Antes que Saito possa responder, Shisei revela que notou um comportamento estranho do avô deles. Então ela investigou e descobriu a nova casa deles. Quando ela está prestes a dizer que ele se casou com Akane, Saito cobre a boca dela e atira rapidamente da sala de aula. Lá fora, Shisei oferece ficar em silêncio com uma condição. Ele será seu servo de agora em diante. Mais tarde naquela tarde em casa, Saito está lendo quando ouve Akane gritar da cozinha. Ele corre e a encontra parada em frente à geladeira aberta. Ela exige saber por que está cheia de tantas latas de suco. Saito explica calmamente que comprou um caminhão inteiro de suco de vegetais concentrado porque é rico em vitaminas e os deixará mais saudáveis. Akane não consegue acreditar na estupidez e retruca que isso não os deixará mais saudáveis, já que falta nutrição adequada. Mas Saito veio preparado, pois abre a segunda geladeira para revelar outro caminhão de macarrão instantâneo. Akane olha horrorizada antes de gritar a plenos pulmões. Apesar disso, Saito, que tem a consciência de uma escova de dentes, faz um shake estranho de suco de vegetais e whey protein antes de oferecê-lo a Akane. Ela o olha com crescente alarme, perguntando se ele planeja sobreviver apenas com macarrão instantâneo e suco de vegetais. Saito acena, insistindo que isso é o auge da culinária. Depois de saber que Saito é um inútil, Akane rapidamente veste um avental de cozinha e começa a trabalhar. Enquanto se move pela cozinha, ela olha para Saito sentado à mesa de jantar com uma expressão vazia, quase como um cachorrinho. Ela pensa consigo mesma que ele ficará impressionado com o quão boa a comida dela é. Quando ela finalmente coloca a comida na frente dele e se senta do outro lado da mesa, espera ansiosamente pela reação dele. Saito pega seus hashes, verifica cautelosamente o prato em busca de armadilhas escondidas, como pregos ou explosivos, e quando não encontra nenhuma, dá uma mordida. Ele entra em modo Ratatouille completo, enquanto memórias de refeições da infância o invadem e um leve sorriso aparece em seu rosto. No entanto, ao falar com Akane, ele diz que é apenas uma simples refeição caseira. Akane fica ofendida e declara que se não for bom o suficiente, ela dará aos cachorros. Saito tenta pegá-lo de volta, protestando que nunca disse que era ruim. Ele agarra o prato e começa a comer enquanto Akane tenta impedi-lo. Assim que termina, ele coloca o prato na mesa, bate as mãos em uma rápida oração e se recosta, satisfeito com o estômago cheio. Na manhã seguinte, Akane tenta acordar Saito para a escola, mas ele está em sono profundo, sonhando em abraçar sua prima Shisei na cama. Enquanto está preso no sonho, ele puxa Akane para a cama, confundindo-a com Shisei. Depois de alguns momentos, ela acorda e grita com ele, e a dupla sai da cama. Akane, no entanto, o repreende por deixar a louça suja, já que ela preparou o jantar na noite anterior. Saito mostra seu lado homem das cavernas, dizendo que ela deveria usar os utensílios limpos por enquanto e que ele lavaria a louça mais tarde quando ela se acumulasse. Isso enfurece Akane, e ela grita pra ele lavar a louça imediatamente. Naquela noite, Saito está feliz jogando o novo videogame de zumbis que acabou de ser lançado, até que Akane entra reclamando do barulho. Ela olha pra tela, imediatamente cobre os olhos, pois está enojada com sangue, e diz pra ele parar de jogar. Saito se recusa, então eles começam a puxar o console em uma discussão acalorada. No meio do caos, a campainha toca e Akane solta o console, desligando acidentalmente o jogo no processo e apagando suas 12 horas de jogo. Horas depois, Saito enrola uma toalha na cintura e vai para o banheiro tomar um banho, já que não aguenta mais seu próprio cheiro horrível. Ele entra, mas congela ao ver Akane completamente nua, já na banheira com os olhos fechados e inconsciente de sua presença. Saito sai, mas quando está prestes a deixar o banheiro, começa a achar estranho que ela não o tenha notado. Ele se pergunta se ela pode ter desmaiado ou algo assim. Ele volta para o banheiro e presume que é assim que as pessoas acabam se afogando. Saito corre e tenta tirá-la da banheira, mas como ele é construído como um twink, ela acaba caindo sobre ele. Oh meu Deus! Ela repousa contra o peito dele por um momento antes de acordar e perceber a situação embaraçosa. Ela imediatamente o acusa de ser um esquisitão assustador, enquanto Saito tenta se explicar, mas ela não ouve e o manda sair. No dia seguinte na escola, Himari percebe que Akane parece para baixo e pergunta o que há de errado. Elas se sentam e Akane explica seu problema com Saito, mas mantém a identidade dele anônima porque não quer que Himari saiba sobre o casamento deles. Himari pensa a respeito e sugere dar um grande abraço na pessoa, e Akane rejeita imediatamente essa ideia, pois preferiria abraçar um Kato. Em vez disso, Himari a aconselha a conversar com a pessoa, lembrando-a de que o respeito é uma via de mão dupla.
Enquanto isso, Saito está almoçando fora com Shisei e desabafando sobre seus problemas com Akane. Shisei sugere sem rodeios que não é tão difícil, pois tudo o que ele precisa fazer é ouvi-la, ser sensível e aprender a ceder. Mais tarde naquele dia, Saito volta para casa, determinado a tentar o conselho de Shisei. Mas ao abrir a porta, ele vê Akane parada ali com uma expressão intensamente zangada. Antes que ele possa sair, Akane agarra seu braço e pergunta se podem conversar. Saito presume que ela está prestes a mencionar o divórcio, mas, para sua surpresa, ela quer discutir como podem fazer o casamento funcionar. Alguns momentos depois, eles se sentam um de frente para o outro e concordam que precisarão estabelecer algumas regras básicas se forem morar juntos. Saito começa dizendo que prefere lavar suas roupas e louças apenas quando se acumulam, mas Akane levanta a voz ligeiramente dizendo que se recusa a viver como um porco sujo. Ao ouvir isso, Saito concorda em lavar suas roupas com mais frequência, o que surpreende Akane, já que ela não esperava que ele fosse tão cooperativo. Com o tempo, as coisas começam a melhorar entre eles, e um dia Saito surpreende Akane com um presente atencioso, mostrando que está disposto a se esforçar pelo relacionamento deles. Depois do jantar, Saito se encarrega de lavar a louça, mas Akane se junta a ele na cozinha e oferece ajuda com a louça enquanto lava ao lado dele. Ele começa a perceber que, embora só a tenha visto de mau humor antes, ela é realmente muito bonita quando não está zangada. Uma noite, Saito está ocupado lendo seu livro favorito quando Akane o interrompe. Ela diz que alugou um filme que chamou sua atenção e quer que eles assistam juntos. Saito fica perplexo e considera isso um completo absurdo, perguntando-se por que alguém iria querer assistir a um filme sobre gatinhos por 24 horas seguidas. Felizmente, Akane diz que encontrou a versão de 3 horas do filme, e Saito rapidamente sugere que assistam a essa versão. Eles começam a assistir ao filme, e, enquanto Akane aproveita cada segundo, Saito cochila no sofá porque está entediado demais, completamente exausto. Quando o filme termina, Akane expressa o quanto amou e sugere que assistam a versão completa de 24 horas da próxima vez. Já que assistiram algo que Akane gosta, ela insiste que é justo Saito escolher a próxima coisa para assistir. No entanto, Saito admite que prefere jogos a filmes, e 30 minutos depois, Akane está se divertindo muito, celebrando sua vitória após derrotar um chefe de jogo. Mais tarde naquela noite, enquanto estão na cama, Akane o agradece pela diversão que tiveram naquele dia. Ela então diz a ele para parar de se dirigir a ela sem usar seu nome, acrescentando que prefere que ele a chame pelo nome. No dia seguinte na escola, Himari se aproxima de Akane momentos depois e pergunta se ela e Saito brigaram, e esta mente que eles estão sempre brigando. No entanto, Himari sente que algo está errado, pois o comportamento deles não corresponde às suas habituais brigas constantes. Sentindo-se encurralada, Akane sai correndo da sala de aula e vai para casa. Algumas horas depois, durante o intervalo, Saito chama Akane enquanto ela caminha pelo corredor. Mas essa se vira com um olhar irritado, dizendo que prefere não conversar muito na escola. Saito rapidamente a puxa para uma sala vazia para evitar ser ouvido. Saito pergunta se ela está ocupada ou tem planos para mais tarde, e quando descobre que ela está livre, a convida para fazer compras com ele depois da escola. Akane percebe que isso pode ser um encontro. Saito diz que não é um encontro, e que ele só precisa dela, como uma mula para carregar as compras. Mais tarde, Akane e Saito caminham pelo parque, ambos corando enquanto se aproximam do supermercado perto de suas casas. Akane logo descobre que o supermercado está fazendo uma promoção por tempo limitado, e uma multidão já se reuniu para pegar os itens com desconto. Ela tenta abrir caminho pelo caos, mas rapidamente é empurrada para o lado. Saito também tenta entrar, mas é jogado de lado como se fosse um prato de legumes em uma festa. Naquela noite, Akane acorda e encontra Saito com o dedo na frente do rosto dela. Ela se senta e imediatamente o repreende, acusando-o de planejar fazer um buraco em sua bochecha. Saito nega a acusação e admite ser um completo simp, explicando que não conseguiu resistir a cutucar a bochecha dela porque ela parece tão fofa enquanto dorme. Akane cora com a resposta dele e abraça seu travesseiro. Ela se deita novamente e diz que ele pode observá-la dormir, mas apenas por um tempinho, o que ainda é muito assustador. No entanto, na noite seguinte, Akane fica acordada até tarde estudando para uma prova que se aproxima, mas Saito, por outro lado, não vê sentido em estudar. Ele se gaba de que nunca estuda e apenas memoriza tudo da aula, e ainda assim, tirou nota máxima na última prova. Akane interpreta isso como zombaria, joga o travesseiro nele e o manda sair. Alguns minutos depois, Saito bate na porta dela e lhe entrega um lanche. Ela abre a porta e fica encantada ao ver um bolo de morango. Ela o leva para dentro, perguntando-se por que ele se daria ao trabalho de fazer aquilo para ela, mas decide se concentrar em comer. Na manhã seguinte na escola, Akane está andando pelos corredores quando de repente desmaia. Por sorte, Himari, que está por perto, corre para o lado dela e pergunta se ela está bem. Akane a tranquiliza, dizendo que está bem, apenas um pouco privada de sono por ter estudado a noite toda. Himari a aconselha a não se esforçar demais e a lembra que sua saúde é mais importante, mas Akane está mais focada em tirar a melhor nota da turma. Himari a aconselha novamente, apontando que ela nunca superará Saito, que tem o poder da Plot Armor. Apesar disso, Akane permanece determinada a superá-lo em todos os sentidos. Naquela noite, Saito lhe traz um lanche noturno, apenas para encontrá-la curvada sobre a mesa. Assumindo que ela adormeceu, ele se aproxima, mas percebe que ela não está se sentindo bem. Ele verifica a temperatura dela e ela está claramente ardendo em febre. Enquanto a atende, Akane murmura fracamente, falando sobre o quanto precisa estudar se quiser realizar seu sonho de se tornar médica. Ela explica que seu objetivo final é ajudar as pessoas a viverem vidas longas e saudáveis e ser alguém que possa intervir sempre que alguém precisar. Sua voz fica mais baixa enquanto ela compartilha como seus pais não podem pagar para mandá-la para a faculdade de medicina. Ela revela que a única razão pela qual concordou em se casar com Saito, em primeiro lugar, foi porque sua avó prometeu financiar sua educação se ela se casasse com ele.
Ao ouvir isso, Saito sente uma mistura de surpresa e admiração, pois nunca soube desse sonho tão pessoal dela. A frustração de Akane começa a transbordar e ela desabafa sobre como estuda muito todos os dias, mas nunca consegue superá-lo, mesmo ele tendo a atenção de um gatinho. Ela admite que sempre o admirou, mesmo que nunca tenha dito isso em voz alta. Poucos minutos depois, Saito verifica a temperatura dela novamente. Dessa vez, subiu para 42 Zorisu. Ele decide que é hora de chamar uma ambulância, mas Akane insiste que não há necessidade, e manda-o ir para a cama. Não vendo outra opção, ele a pega como um herói de ação de filme B e diz que não vai ficar parado enquanto ela sofre. Saito também decide usar este momento precioso para tocar no sonho que ela mencionou antes. A princípio, ela pensa que ele vai provocá-la, mas em vez disso, ele diz que acredita nela. Ele está confiante de que ela realizará seu sonho, pois é alguém que nunca desiste, não importa o quão difíceis as coisas se tornem. Uma semana depois, Akane acorda Saito inclinando-se sobre ele com um sorriso brincalhão e uma falsa ameaça de morte. Ela rapidamente ri, dizendo que ele deveria ser grato por ela tê-lo acordado a tempo para a escola. Saito geme, percebendo que ela voltou às suas travessuras habituais. Acontece que Akane só teve um resfriado forte naquele dia, e uma semana depois, tudo volta ao normal. Na escola, o dia de Saito começa com Himari se aproximando para parabenizá-lo pela nota perfeita no teste. Ela flerta um pouco com ele, mas suas tentativas passam completamente despercebidas por ele. Pouco tempo depois, Akane se aproxima dele com um olhar mortalmente sério nos olhos. Por um segundo, ele se prepara para uma bronca, mas ela o lembra que ele tem uma esposa, e o adverte para não se aproximar demais de outras garotas. Enquanto ela se vira e se afasta, Saito não consegue evitar um sorriso, pensando que talvez ele realmente tenha a esposa mais fofa do mundo. Antes de irem para a aula, Akane entrega a Saito a lancheira que ela fez para ele. Ela está chateada porque ele esqueceu de trazê-la e pensa que ele não gosta da comida dela. Mas pelo contrário, Saito diz que adora a culinária de Akane, então foi realmente apenas um acidente que ele a esqueceu. Eles vão para a aula, e quando chega a hora do almoço, os dois se preparam para começar a comer. Mas antes que Saito possa dar uma única mordida, Shisei se aproxima e diz que está com fome, exigindo que lhe deem todo o almoço dele. Todos na turma decidem se intrometer na discussão. E como Shisei é fofa, todos ficam do lado dela e dizem a Saito para deixá-la comer um pouco da comida dele. Saito acaba cedendo e deixa Shisei sentar em seu colo para que ela possa dar uma pequena mordida em seu almoço. Mas de repente, Himari se aproxima e a primeira coisa que ela nota é que os almoços de Saito e Akane parecem iguais. Ela brinca que os dois devem estar saindo juntos, mas ambos negam imediatamente. Na verdade, eles foram um pouco rápidos demais para negar. Então, todos os colegas de classe começam a ficar desconfiados de que algo realmente possa estar acontecendo entre eles. Saito tenta pensar em uma boa desculpa para ter o mesmo almoço que Akane, mas quando ele se vira para sua marmita, a encontra completamente limpa. Como a marmita incriminadora sumiu, todos os colegas de Saito perdem o interesse na conversa e se afastam. Mais tarde naquela noite, Saito e Akane estão na cama, mas esta última parece um pouco nervosa porque consegue ouvir algo se movendo. Ela se vira, pensando que Saito está fazendo exercícios de bíceps na cama para ver, mas em vez disso, ela vê que há uma figura aterrorizante parada sobre a cama. Ela grita tão alto que Saito pensa que estão sob ataque, mas quando ele pergunta a Akane o que há de errado, ela apenas diz que viu um fantasma. Saito dá uma olhada, mas não vê nada. Então ele decide voltar a dormir. Akane está com muito medo para dormir, então ela implora a Saito para ficar acordado com ela até que ela se acalme. Poucos minutos depois, ela diz a ele que está prestes a tomar banho, então quer que ele entre com ela. Saito não consegue acreditar no que está ouvindo, mas Akane está falando muito sério sobre isso, então ele acaba sentado do lado de fora do chuveiro enquanto Akane toma banho. No dia seguinte, Saito encontra Shisei no telhado da escola, e ele está reclamando muito sobre como Akane tem agido estranhamente ultimamente. Akane continua falando sobre um fantasma correndo pela casa deles, mas ele não acha que seja verdade, já que nunca viu nada. Shisei, por outro lado, diz que realmente pode haver um fantasma, mas para confirmar, ela precisa conversar com Akane. Dito isso, Shisei decide fazer uma pequena pegadinha inofensiva e quase grita que Akane é casada com Saito. No entanto, antes que ela possa terminar a frase, ela é puxada como um saco de farinha por Saito e Akane. Eles a levam para uma sala de aula vazia. E agora que não há ameaça de seu segredo ser exposto, Akane começa a ferver de raiva porque ela disse a Saito para não contar a ninguém sobre o casamento deles. Ele diz que nunca contou a Shisei sobre o casamento e que ela meio que descobriu sozinha. Mais tarde, os três chegam a casa e Shisei começa a vasculhar todos os seus pertences pessoais. Shisei decide revistar o quarto de Saito primeiro e ele a deixa fazer isso, já que sabe que não há nada embaraçoso para ela encontrar. Mas para seu horror, ele estava errado, pois Shisei consegue encontrar uma de suas cuecas e faz algo realmente estranho com ela. Em seguida, Shisei quer verificar o quarto de Akane. Mas depois de ver o que Shisei fez com a cueca de Saito, Akane não quer arriscar deixar Shisei perto de suas roupas. Eles, no entanto, seguem para o quarto e Akane explica que viu claramente o fantasma parado sobre a cama bem aqui. Shisei finalmente admite que ela era o fantasma o tempo todo. Na verdade, ela pegou as chaves da casa com o avô deles, então visitou Saito e Akane no meio da noite sem avisá-los. A razão pela qual ela estava se esgueirando e parada sobre a cama deles a noite toda era porque esperava ver Saito e Akane ficarem bem íntimos na cama, mas isso nunca aconteceu. Após o desastre, os três resolvem suas diferenças e jantam juntos. Saito e Shisei então vão para a sala de estar para jogar alguns jogos juntos. E mais uma vez, Akane tem a sensação de que esses dois são incomumente próximos um do outro. Algumas horas depois, Saito está deitado na cama quando Akane entra no quarto. Ela pergunta onde Shisei está. Então Saito diz a ela que Shisei ainda está jogando na sala de estar. Akane fica aliviada, pois isso significa que ela pode finalmente conversar com Saito em particular. A primeira coisa que Akane quer falar é sobre aquele jogo de gato que ele estava jogando com Shisei. Saito geralmente nunca compra jogos de gato, então se ela soubesse que ele comprou um jogo com tema de gato por causa dela, ela teria pedido para jogar com ele.
Saito diz que não mencionou isso porque sabia o quanto Akane queria estudar. Mas mesmo assim, Akane insiste que teria tirado uma folga com prazer para brincar com ele. Além disso, ela gostaria de ter jogado antes de Shisei, mas Saito não tem ideia do porquê isso seria importante para ela. Ele pergunta se há uma razão especial por trás disso, mas Akane apenas fica envergonhada e grita que, para alguém tão inteligente, Saito pode ser realmente burro às vezes. Gritar com Saito de alguma forma faz Akane se sentir muito melhor, mas ela ainda tem mais uma reclamação. Ela diz a Saito que acha que ele mima Shisei um pouco demais, mas mais uma vez, Saito acha que é perfeitamente normal. De repente, Akane sente uma mão agarrar sua parte de trás, e Saito sente uma mão se aproximando perigosamente de seu Godzilla. Ambos negam ter feito qualquer coisa, e alguns segundos depois, Shisei aparece de debaixo das cobertas, e acontece que ela estava apenas brincando com eles novamente. Ela diz que vai passar a noite na cama deles para poder dormir ao lado de Saito como sempre. Akane tenta explicar que só dorme com Saito porque os avós a forçaram, mas Shisei assume que Akane só quer ficar sozinha com Saito e oferece-se para dormir no chão. No entanto, Akane não quer que Shisei entenda mal nada, então ela diz que todos deveriam dormir juntos, afinal. Mais tarde naquela noite, Shisei se vira para Akane e diz a ela que precisa ser mais direta sobre seus sentimentos por Saito. Akane tenta agir como se não soubesse do que Shisei está falando, mas Shisei podia ver claramente que Akane estava com ciúmes de o quanto Saito a estava mimando. Shisei continua dizendo que está feliz que Saito tenha alguém como Akane por perto, já que ela estava preocupada que ele pudesse acabar sozinho pelo resto da vida. Mas quando Akane pede a Shisei para explicar o que ela quer dizer, Shisei simplesmente vai dormir. Alguns dias depois, Himari encontra Akane em um café e a primeira coisa que ela faz assim que se sentam é perguntar a Akane se ela gosta de Saito. Akane é pega de surpresa, então ela nega freneticamente qualquer afeição por Saito. Mas ela está curiosa para saber por que Himari faria tal pergunta em primeiro lugar. Himari admite que tem uma queda por Saito, mas Akane não entende o que ela poderia ver em um perdedor como ele. Himari diz que ama tudo em Saito, como ele é sempre bonito e preparado. Houve uma vez em que uma garota do time de esportes deles desmaiou de insolação, e enquanto todos os outros estavam em pânico, Saito permaneceu calmo e assumiu o controle da situação. Agora que Akane pensa nisso, ela percebe que Saito é bastante confiável em uma crise. Himari diz que realmente admira alguém que sabe manter as coisas sob controle, e Saito é sempre gentil com ela. Então ela esperava que Akane pudesse fazer Saito gostar dela também. Akane concorda em ajudá-la, mas não sabe exatamente como deve atuar como cupido. Himari responde que só quer que Akane lhe dê algumas informações sobre os interesses de Saito, para que ela possa se relacionar mais com ele. Mas pensando bem, a própria Akane não sabe muito sobre Saito. Mais tarde naquela noite, Saito encontra Akane parada atrás dele com uma caneta e um bloco de notas na mão. Ele fica um pouco assustado, então pergunta o que ela está fazendo, mas Akane apenas diz que o está observando e não explica mais. Saito tenta ignorá-la, mas Akane continua seguindo-o, e mesmo na hora do jantar, ela aponta a câmera para o rosto dele. Ele pergunta se há uma razão para ela estar segurando a câmera tão perto, mas Akane não pode contar a ele sobre a paixão de Himari, então ela diz para ele simplesmente ignorar. Na escola, na manhã seguinte, Akane informa Himari sobre a comida favorita de Saito, e Himari fica feliz em conhecer um lado dele que ela não sabia antes. Como ela está tão interessada em aprender mais sobre o que Saito gosta de fazer, Akane diz a ela que ele gosta de jogar videogames e ler livros antes de dormir. Himari acha isso realmente interessante, mas ela se pergunta como Akane poderia saber o que Saito gosta de fazer antes de dormir. Então Akane inventa uma desculpa e diz que o ouviu falando sobre isso antes. Naquela noite, enquanto voltava do supermercado, Akane diz a Saito que realmente gosta de fazer coisas assim. Isso a faz sentir uma espécie de nostalgia, porque ela costumava ir às compras com a mãe quando era pequena. Mas Saito não consegue se identificar com isso. Quando chegam em casa, Akane prepara o bife para Saito, e ao prová-lo, ele apenas olha para o prato por um segundo em choque. Akane pensa que Saito deve odiar o bife que ela preparou, mas ele diz a ela que é tão bom que ele gostaria de poder comê-lo todos os dias. Akane diz que fará tanta comida incrível quanto Saito quiser, mas ao dizer isso, ela se aproxima demais do rosto dele, então ambos ficam envergonhados. No dia seguinte na escola, Himari se aproxima de Saito em sua carteira e pergunta se há um tipo particular de garota que ele gosta. Ela diz que ouviu que Saito não tem um tipo particular, mas ela só quer confirmar por si mesma. Primeiro de tudo, Saito pergunta onde ela conseguiu essa informação, mas Himari não quer revelar que pediu a Akane para perguntar a ele. Saito diz que não concorda com essa coisa de categorizar pessoas em tipos. Ele nunca saberia se queria sair com alguém, a menos que a conhecesse primeiro. São respostas como essa que fazem Himari amar tanto Saito. Muitos caras frequentemente a convidam para sair sem saber nada sobre ela. E quando ela pergunta o que eles gostam nela, é quase sempre sobre suas curvas bem dotadas. Mais tarde naquele dia, enquanto Saito está jogando na sala de estar, Akane se esgueira para o quarto dele e começa a bisbilhotar em busca de informações para dar a ele uma lida. Justo quando ela encontra o diário de Saito, ele entra e a vê. Ela imediatamente fica na defensiva e, como uma delatora inexperiente, grita que não está passando informações sobre ele para ninguém. Mas Saito não tem ideia do que ela está falando. Akane pergunta se ele pode recomendar um de seus livros favoritos, e Saito entrega a ela um livro grosso sobre história e a arte da guerra. No dia seguinte na escola, Himari encontra Akane e diz a ela que não conseguiu entender uma única palavra do livro. Akane pede desculpas, mas Himari na verdade prefere assim, já que tem uma desculpa para conversar com Saito. Himari então corre até ele e diz que é um livro que ela não entende, então ela gostaria que ele a ajudasse a explicá-lo. Enquanto Himari faz isso, Akane observa da porta como uma típica garota ciumenta.
Saito diz a Himari que não se importa em explicar o livro pra ela. Afinal, sempre que ele e Akane brigavam na escola, Himari sempre intervinha pra mediar por eles. Himari diz que simplesmente não gosta de ver pessoas brigando e compartilha que Akane uma vez a ajudou quando ela estava sendo intimidada. Saito fica surpreso que uma borboleta social como Himari tenha sido intimidada, mas ela diz que não era boa em conversar com as pessoas, e não parecia uma modelo de capa de revista naquela época. Akane ouve tudo isso e fica profundamente tocada. Mas, nesse momento, Chise aparece e pergunta se ela está com ciúmes de Himari ter uma queda por Saito. Akane nega, mas Chise diz a ela que Himari tem uma queda por Saito desde o primeiro ano do ensino médio. Depois da escola naquele dia, Himari agradece a Akane por toda a ajuda e sugere passar a noite na casa dela como de costume. Akane fica animada a princípio, mas depois se lembra que mora com Saito. Ela tenta inventar uma desculpa, mas Himari se lembra que Chise a visitou recentemente. Akane finalmente concorda em deixar Himari ir, e corre pra casa pra avisar Saito. Eles tentam esconder o fato de que moram juntos, mas Himari chega antes que estejam prontos, então Saito se esconde atrás do balcão. Enquanto conversam, Himari diz a Akane que planeja convidar Saito para um encontro e quer saber se está tudo bem. Ela diz que mesmo que Akane afirme odiar Saito, ela deve sentir algo por ele no fundo. Mas Akane insiste que o odeia mais do que qualquer um no mundo e Saito começa a ficar pra baixo. Ao ouvir isso, no dia seguinte, Himari convida Saito pra sair, e naquela noite Saito toca no assunto no jantar. Akane grita que o casamento deles é falso e que ele pode namorar quem quiser, mas ela já se arrepende de ter dito isso. Na manhã seguinte, Saito está prestes a sair para o encontro, mas Akane finalmente admite que não quer que ele vá. Mesmo que seja um casamento falso, ele ainda é seu marido, então ela não o deixará trair. Saito sorri e diz que recusou Himari e inventou o encontro apenas para ver como Akane reagiria. Agora que ele sabe que ela se importa, ele a convida para fazer compras para compensar a pegadinha. No dia seguinte na escola, Himari cumprimenta Saito como de costume. Embora tenha sido rejeitada, ela jura que continuará tentando até que ele se apaixone por ela. Mas agora que Akane reconheceu seus sentimentos, ela não vai ficar parada e deixar Himari roubá-lo dela. No dia seguinte, Himari traz pra ele um almoço caseiro na escola. Ela ouviu que ele realmente gosta de bife, então foi exatamente isso que ela fez. Saito recusa a princípio, já que já trouxe seu próprio almoço. Mas Himari insiste para que ele pelo menos experimente uma mordida, especialmente depois de ter trabalhado tanto nisso. O resto da turma, que claramente não tem mais nada pra fazer, se junta, pressionando-o a provar. Então ele acaba cedendo. Quando ele dá a primeira mordida, Saito fica surpreso com o quão delicioso é, então ele continua comendo. Akane, observando de perto, fica visivelmente irritada com o quanto ele está gostando da carne de outra pessoa. Mais tarde naquele dia, Himari se aproxima de Saito e diz que tem tido dificuldades com matemática ultimamente. Ela pergunta se ele pode dar aulas particulares a ela, e Saito concorda porque ele não consegue pegar indiretas para salvar sua vida. Mas então ela acrescenta que eles deveriam estudar na casa dela e que os pais dela não estarão em casa. Saito a acusa de tentar transformar isso em um encontro, que é exatamente o que ela está buscando. Himari propõe um compromisso. Os três podem estudar juntos, já que ela não se importa com um trio. É quando Chise aparece do nada, tendo ouvido alguém ameaçar sua classificação. Como ela é atualmente a terceira da turma, Himari a convida também. Com 4 pessoas agora envolvidas, eles decidem estudar na casa de Akane. Mais uma vez, Akane esconde todas as evidências de que Saito mora lá. Depois que todos se acomodam, Akane nota que as notas de Himari começaram a cair no primeiro ano do ensino médio. Com essa pista, Saito começa a ensinar e, em pouco tempo, Himari começa a resolver problemas sozinha. Um pouco depois, Saito sai para comprar lanches. Akane o segue e inicia uma conversa, dizendo que nunca percebeu que a memória dele era tão boa. Saito diz que evita tocar no assunto porque as pessoas acham estranho. Ele explica que todos na família Hojo nascem com uma característica maximizada. Shisei, por exemplo, pode realizar cálculos mentais massivos. A memória de Saito, no entanto, faz com que ele se lembre de detalhes constrangedores sobre as pessoas, o que faz com que outros pensem que ele é um perseguidor. Quando eles retornam, todos se sentam para desfrutar dos lanches. Himari agradece a Saito pelas aulas e diz que agora realmente entende melhor a matemática. Ela está encantada e casualmente sugere que da próxima vez eles estudem na casa dele. Ela se aproxima, mas acaba derramando chá em si mesma. E ao ver isso, Saito instintivamente pega uma toalha da gaveta. Imediatamente, Himari pergunta como ele sabia onde estavam as toalhas, mas ele minimiza, dizendo que adivinhou. Himari ficou tão boba no amor unilateral que acredita nele, já que ele é um gênio de qualquer maneira. Shisei leva Himari ao banheiro para se limpar, e enquanto elas estão fora, a energia de repente acaba. Akane entra em pânico, pois tem pavor do escuro e se agarra a Saito. Ele diz que é apenas uma queda de energia e quer verificar o disjuntor, mas Akane não o deixa sair. Ela pede desculpas por ser teimosa, mas Saito diz que ela não precisa mudar. Ele entende que ela tem dificuldade em se expressar, mas sabe que ela tem boas intenções. Momentos depois, as luzes voltam bem a tempo para Himari e Shisei retornarem ao quarto. Elas veem Akane agarrada a Saito, mas de forma bastante estúpida, pensam que é fofo que eles estejam se dando bem. Na noite seguinte, Saito ensina a Akane um método de memorização que funciona muito bem. Akane o agradece, mas Saito admite que não é realmente o método dele, pois ele o inventou como um experimento. Acontece que Akane é a primeira pessoa em quem funcionou tão bem. Ele agora pensa que ela deve ser naturalmente talentosa. Saito acha que eles já estudaram o suficiente, mas Akane quer continuar. Ele pergunta por que se tornar médica é tão importante para ela, mas ela diz que não é da conta dele. Ele concorda, mas como é sem vergonha, diz que ainda quer saber. Eventualmente, ela explica que quando era pequena, tinha uma irmã mais nova que estava muito doente. Os pais delas estavam sempre trabalhando para pagar as contas do hospital. Então Akane foi deixada para cuidar de sua irmã, que passou todos os dias com dor até falecer. Akane não pôde fazer nada para ajudar naquela época, mas agora ela quer ajudar pessoas como sua irmã. Mais tarde naquele dia, Saito pergunta a Akane se ela quer sair com ele no próximo dia de folga. Akane fica tão nervosa que queima o jantar, mas concorda em sair. No dia seguinte, ela conta à avó sobre isso, e a velha fica muito feliz, e revela um estoque secreto de roupas que estava guardando só para este momento.
Akane encontra algo que adora, mas insiste que não está apaixonada por Saito. No dia do encontro, Saito fica chocado ao ver Akane em seu vestido. Ele a leva para a cidade e sugere visitar um café de gatos, mas Akane recusa, pois foi banida para sempre depois de ficar muito animada da última vez. Em vez disso, Saito a leva a uma sala de karaokê, seguida por uma loja de limonada. Ela pergunta por que ele a convidou para sair, e Saito diz que queria animá-la depois de fazê-la lembrar de seu passado doloroso. No caminho para casa, Akane avista um anel na vitrine de uma loja, mas ela sabe que não pode comprá-lo. Enquanto continuam andando, Akane o agradece, pois ela realmente se sente melhor. No dia seguinte, o bom humor de Akane desaparece e ela volta a criticar cada movimento de Saito. Frustrado, ele se lembra da empolgação dela com um anel em uma joalheria e elabora um plano. Na escola, Saito pergunta a Himari se pode visitar a casa dela. A última fica absolutamente emocionada, pois presume que ele quer sair com ela, e então chama sua limusine. Eles logo chegam à mansão de Himari, e em seu quarto, Himari começa a se trocar na frente dele. Saito protesta, mas em vez de ouvi-lo, ela o manda ajudá-la. Saito tem menos coragem que um estudante no dia dos resultados, e relutantemente faz o que ela pede. Depois, Himari sugere jogar um jogo chamado Vampiros, onde ela sobe nele e finge morder seu pescoço. A tia dela interrompe esse jogo um tanto suspeito e convida Saito para jantar, mas ele diz que precisa ir para casa. Antes de sair, ele pede à tia dela um emprego de meio período na empresa para ganhar dinheiro para um presente. Ela fica intrigada, pois Saito poderia pedir fundos ao seu avô riquíssimo, mas ele insiste em ganhá-lo sozinho. Quando ela o pressiona sobre por que ele quer trabalhar tão desesperadamente, ele admite que é para Akane. Himari se sente magoada, percebendo que a visita de Saito foi em parte para conseguir um emprego, mas ele insiste que queria passar um tempo com ela. A tia dela desaprova Saito, herdeiro da família Hojo, trabalhando, especialmente após seu casamento repentino com Akane. Ela insinua que esperava que ele tivesse se casado com Himari. Ainda assim, ela lhe oferece um emprego traduzindo software em uma linguagem obscura, acreditando que ele pode dominá-la em 3 dias. Em vez de fazer seu trabalho em silêncio, Saito afirma que o fará em uma noite. Naquela noite, Saito estuda furiosamente, e logo Akane irrompe, chocada por ele estar estudando. Ele diz que está aprendendo uma nova língua, terminando em minutos e alegando que só precisa dormir para retê-la. Impressionada, Akane solta. Ela deseja tê-lo dentro dela, então imediatamente esclarece que quis dizer que deseja ter o cérebro dele. Ela pergunta por que ele está estudando, mas Saito se esquiva, dizendo que não é da conta dela. No dia seguinte, Saito vai trabalhar com Himari, que continua sentando em seu colo para distraí-lo. Ele pergunta se ela está chateada com o presente para Akane, mas ela diz que está apenas solitária, já que o casamento dele os deixou com menos tempo juntos. Ela pede para ele ficar com ela até que ela adormeça naquela noite, e ele aceita a oferta. No final da noite, Saito volta para casa e Akane imediatamente exige saber onde ele esteve. Suas suspeitas aumentam quando ela sente o cheiro de uma garota nele. Felizmente, a essa altura, Saito aprendeu truques de playboy suficientes e afasta as preocupações dela com uma desculpa. No dia seguinte, Akane confia à avó que está preocupada com Saito se afastando. A velha sugere que outras garotas podem estar interessadas nele. Akane então admite que uma garota gosta dele, mas insiste que são apenas amigos. Mais tarde, Himari, que está chorando como uma criança indo para a escola pela primeira vez, diz a Akane que Saito a rejeitou novamente. Akane a conforta, mas percebe que o cheiro de Himari combina com o de Saito. Naquela noite, Akane come sozinha, considerando o conselho da avó. Ela quer Saito por perto, mas percebe que não tem o número dele. Ela liga para a residência Hojo, mas a tia de Himari atende antes de chamar o casamento deles de desgraça e desliga. Naquela noite, Saito termina a tradução, e como a tia de Himari confia em seu trabalho, ela o paga. Ele imediatamente compra o anel com dinheiro e volta para casa. No entanto, assim que chega lá, Akane explode, acusando-o de passar todo o tempo com Himari. Saito explica que não está namorando-a, então revela o anel que ele espera que seja uma oferta de paz para Akane. Atordoada, ela o agradece e sai correndo, mas retorna logo para dizer que o ama. Na universidade, Saito puxa a esposa pro lado, sugerindo que o escondam para evitar perguntas. Ela concorda e o guarda em sua bolsa, mas como ela é mais descuidada que uma criança pequena, o anel desaparece depois de um tempo. Devastada, ela procura por toda parte, até considerando um trabalho duvidoso para substituí-lo, mas sabe que não seria o mesmo. Himari encontra Akane chorando e descobre que ela perdeu o anel. Elas então procuram na escola o dia todo, mas sem sorte. Himari sugere perguntar a Saito, mas Akane se recusa a fazê-lo. Enquanto isso, Saito fica desconfiado quando Akane sai tarde e logo é visitado por Himari. Ela inventa uma mentira e diz que Akane está ocupada, mas não diz por quê. Saito, que pode ser ingênuo, mas não um tolo, decide espionar Akane. No dia seguinte, ele segue sua esposa e percebe que ela não está usando o anel. Ele então logo a encontra chorando debaixo de uma ponte, como uma alcoólatra crônica, e percebe que ela o perdeu. Ele diz que podem comprar outro, mas Akane insiste que este era especial, pois era a prova de que ele se importa com ela. Saito entende o sentimento dela e se lembra dela abrindo a bolsa ali e tirando um lenço. Ele então corre de volta para a universidade, onde verifica o bueiro e encontra a bolsa com o anel. Uma Akane aliviada o abraça e jura nunca mais perdê-lo. Mas enquanto eles reconectam seu relacionamento, uma nova garota ligada à família Hojo chega ao Japão, determinada a roubar Saito. Na manhã seguinte, Saito está relaxando em um banco da escola quando uma garota extremamente bonita chamada Maho chega ao local. Ele nunca falou com ela, então pergunta quem ela é e o que ela quer. Depois de quebrar a cabeça por um tempo, ele se lembra vagamente do rosto dela de alguma memória distante, mas não consegue identificar quem ela realmente é. Maho fica arrasada por Saito não se lembrar dela, mas mesmo assim ela confessa que gosta dele e quer que ele seja seu namorado. Saito fica chocado, pois por que diabos uma estranha está se propondo a ele no primeiro encontro? Ela insiste que não é uma estranha e até diz que sabe tudo sobre a vida dele, incluindo a confissão rejeitada de Himari e até sua situação de moradia com Akane. Saito exige saber como ela sabe tudo isso, mas Maho desvia a pergunta e pergunta se ele vai namorá-la. Quando ele recusa, ela ameaça contar à escola que ele é casado com Akane. Pensando que ela está blefando, Saito encolhe os ombros, fingindo ser um homem Sigma, até que ela começa a gritar.
Ele cobre a boca dela e ela vai um passo além, tentando dar um beijo. Shisei chega bem a tempo e chuta Mahou pra longe antes de jurar proteger Saito. Mas ela se esquece de se proteger e Mahou retorna chamando Shisei de fofa como se fosse um brinquedo e pergunta a Saito se pode ficar com ela. Ele recusa, mas Mahou tenta sequestrar Shisei de qualquer maneira. Mas felizmente, bem nesse momento, o sinal da escola toca, e Mahou foge para arrumar sua mochila. Saito fica aliviado, mas Shisei avisa que essa nova garota é definitivamente um problema. Mais tarde, Saito vai para sua sala de aula e vê Shisei, Akane e Himari saindo juntas. Ele fica aliviado, pois espera que isso lhe dê um tempo sozinho, mas fica arrasado quando a super irritante Mahou aparece. Os rapazes da turma, com ciúmes de mais uma garota o perseguindo, olham ferozmente para Saito, forçando-o a fugir com ela. Uma vez sozinhos, Saito pergunta por que Mahou gosta dele e ela dá a resposta mais clichê de que foi amor à primeira vista. Ele está cético, mas Mahou insiste que ele é bonito e diz que confessou seu amor rapidamente porque a vida é muito curta para jogar com segurança. Saito, que nunca esteve apaixonado, não consegue se relacionar com a tagarelice sem sentido dela. Mahou pergunta se ele ama Akane já que eles moram juntos, mas ele diz que não se trata de gostar dela, pois ele não tem escolha. Mahou sugere que ele tente se apaixonar por ela, mas Saito recusa a oferta bastante direta. Ela então muda de assunto e pede um tour pela cidade, já que é nova. Ele concorda em fazê-lo e logo eles vão a um restaurante local onde Mahou devora um cheeseburger enorme em segundos, chocando Saito, embora ele também seja fã de fast food. Mahou vê molho no dedo de Saito e ela o lambe, tirando uma foto no processo. Um alarmado Saito exige que ela a apague imediatamente, mas ela recusa e leva Saito a uma breve perseguição. No entanto, ela logo fica sem fôlego, e Mahou apaga a foto, pois não tem outra opção. Depois de um tempo, Mahou observa que Saito e Akane brigam mais do que duas irmãs, e presume que são incompatíveis. Ele não nega, mas quando ela pergunta por que ele não termina, ele diz que não é uma opção. Naquela noite, Saito está pronto para ir para casa, mas Mahou insiste que quer passar a noite com ele. Ele recusa, então ela o chantageia novamente com o segredo do casamento. O pobre Saito fica sem escolha, então ele a leva para casa e toca a campainha. Akane abre a porta pronta para repreender Saito, mas congela quando vê Mahou agarrada a ele. Então, em uma reviravolta ainda maior, Saito fica atordoado quando é revelado que Mahou é irmã de Akane. Akane fica chocada e desconfiada de que Mahou ainda não tenha mencionado isso. No entanto, Mahou abraça Akane, mas a energia é tão estranha que Akane a empurra. Saito pensou que a irmã de Akane estava morta, mas Akane esclarece que ela quis dizer em um lugar melhor, como viajando pelo mundo. Agora de volta, Mahou quer inspecionar a vida de casados deles, como se fosse uma inspetora de casamentos. Ela imediatamente verifica o quarto onde vê a cama de casal e pergunta se eles dormem juntos todas as noites. Akane confirma que sim, mas jura que nada acontece lá além de dormir. Mahou fica aliviada ao ouvir isso e insiste em ficar para garantir que não haja nada de estranho. Akane concorda e diz alegremente que ela pode ficar o tempo que quiser. Akane planeja mingau para o jantar, mas Mahou e Saito protestam, especificamente Mahou, que tem um trauma de infância com mingau. Akane insiste, mas quando abre a geladeira, encontra Shisei lá dentro quase congelada. Saito a verifica e Shisei, brincando, pede boca a boca. No entanto, é Mahou quem se oferece para fazê-lo, horrorizando Shisei, que imediatamente se esconde atrás de Saito. Mahou é mais atrevida do que lhe dão crédito e ela reivindica Shisei como sua cunhada, já que Saito é casado com Akane. Shisei a desafia para um duelo de irmã mais nova, mas Mahou tenta ter uma experiência de meio-irmão com Saito, mas acaba falhando em suas tentativas. Mais tarde, Akane e Mahou conversam em particular, onde Akane pergunta por que Mahou não anunciou seu retorno. Mahou responde que queria surpreendê-la, especialmente chegando com Saito. Ela propõe se casar com Saito, argumentando que seus avós só querem um romance de netos e ela poderia garantir o financiamento da educação de Akane. Akane diz que Mahou não consegue lidar com o ego de Saito, mas Mahou cita o amor compartilhado por fast food e jogos, coisas que Akane não gosta. Akane tenta encontrar uma resposta e questiona se Mahou pode se casar com um estranho, mas a última é tão descarada que diz que Saito é bonito e isso é o suficiente. Mahou mostra a Akane sua foto de lamber o dedo de antes para provar a proximidade deles. Ela então sai rapidamente para incomodar Saito enquanto Akane permanece em conflito. Enquanto isso, Saito está tomando banho quando Mahou invade e diz que quer se juntar a ele. Ele manda ela sair, mas ela entra e sugere que ela se casará com ele e lhe dará liberdade de Akane. Saito, que mal está resistindo, diz que vai pensar na oferta. Depois, Saito volta para o quarto e está absolutamente exausto. Akane pergunta o que há de errado e ele diz que a energia de Mahou é exaustiva. Akane fica feliz que a irmã esteja animada, dada sua infância doentia, e acrescenta que quer mimá-la. Antes de dormir, Akane pergunta a Saito se ele quer terminar e, ao ouvir isso, ele se levanta abruptamente. Ele exige saber o porquê, mas Akane não responde, deixando-os em um silêncio tenso. Alguns dias depois, o grupo vai a um parque de diversões para celebrar o retorno de Mahou, mas como um grupo de bebês, a tensão imediatamente surge entre eles. Himari sente algo estranho e encurrala Mahou sobre seu relacionamento com Saito. Mahou admite que está tentando conquistar o coração dele, declarando-se rival de Himari. Himari, ferozmente protetora, recusa-se a deixar qualquer um roubar Saito, e as duas discutem em voz alta. Enquanto isso, Saito permanece inabalável, ignorando-as e indo para o primeiro brinquedo. O dia se desenrola com atrações divertidas, mas a montanha-russa se mostra demais para Akane. Ela é uma bebê tão covarde que desmaia de medo e só acorda quando acaba. Tentando se fazer de durona, ela insiste que brinquedos radicais não a incomodam, mas quando eles sobem na roda gigante, ela novamente começa a tremer. Saito percebe e pergunta se ela está bem. E, eventualmente, Akane admite que tem pavor de altura e de brinquedos. Quando Saito pergunta por que ela veio, Akane explica que é por Mahou, que perdeu parques e festivais crescendo devido à sua saúde. Akane quer que Mahou compense o tempo perdido, mesmo que isso signifique enfrentar seus próprios medos. Tocado, Saito se
oferece para segurar a mão dela para acalmá-la, mas Akane hesita, perguntando se ele está flertando, mas ela aceita de qualquer maneira. Para sua surpresa, seu tremor para e ela segura um pouco mais. Naquela noite, Saito se prepara para dormir, esperando Akane, mas encontra Maru deitada ao lado dele. Ela sobe em cima dele, criando um momento estranho que Saito tenta dissipar, perguntando se ela se lembra de uma festa na casa de seu avô anos atrás, quando ele conversou a noite toda com uma garota que se parecia com ela. Maru confirma que era ela, e sorri, feliz por ele se lembrar. Mas então ela começa a desabotoar a camisa dele, forçando Saito a impedi-la, dizendo que eles mal se conhecem. Maru afirma que o ama, mas Saito a confronta, pois ele pode perceber que ela realmente o odeia. Naquele momento, Akane entra, os vê em uma posição tão comprometedora e explode. Na manhã seguinte, Saito acorda e encontra Maru ofegando enquanto sua pele está fria como gelo. Ela admite que esqueceu sua medicação após o surto de Akane e pensou que ficaria bem por uma noite. Assim que chegam ao hospital, sua condição se mostra grave e ela é rapidamente internada. O hospital contata seus pais e Saito se prepara para sair para evitá-los. Antes de ir, Maru implora para ele não contar a Akane, explicando que Akane sacrificou muito para cuidar dela quando criança. Ela não quer sobrecarregá-la novamente. No dia seguinte, depois da escola, Saito visita Maru no hospital, levando-lhe um hambúrguer. Ela está grata, mas fraca, e ele pergunta por que ela viaja apesar de sua saúde. Maru confessa que está assustada, e sua condição pode piorar ou matá-la a qualquer momento. Ela quer viver plenamente enquanto pode e esconde suas lutas de Akane para poupá-la de preocupações. Saito percebe que Maru tem se distanciado para proteger Akane. Ele pensou que Maru o odiava por roubar Akane, mas suas ações foram motivadas pelo amor. Maru explica que ouviu que Akane se casou com alguém que odiava e presumiu que ela estava infeliz. Ela tentou se casar com Saito para libertar Akane, mas agora se arrepende, já que Akane a odeia. Saito a tranquiliza de que Akane ainda se importa e a incentiva a focar na recuperação para que ela possa se desculpar adequadamente. Enquanto Maru dorme, Saito sai apenas para encontrar Akane lá, e é óbvio que ela ouviu tudo. Ela foge do local, incapaz de encará-lo. Uma semana depois, Maru se recupera e encontra Akane para se desculpar por tudo o que fez no passado. Ela admite que tentou seduzir Saito para salvar Akane de um casamento infeliz, mas Saito resistiu. Maru insiste que Akane não deve culpá-lo, e a última concorda em superar isso, mas pede a Maru para parar de perseguir Saito, pois ela não quer que ela sofra. Brincando, Maru diz que pode realmente amar Saito agora, e o levaria se Akane não o quisesse. Irritada, Akane grita com Saito por seduzir sua irmã e entra na sala de aula. Na aula, Akane pergunta a Saito se ele falou sério quando disse que queria que ela fosse feliz. Constrangido, ele admite que sim, e então Akane o convida para casa, observando que seus avós se preocupariam se soubessem que ele esteve fora por uma semana. Saito concorda em fazê-lo, mas ambos não sabem que Himari ouviu tudo. Agora não há como esconder, pois ela sabe que Saito e Akane moram juntos. Em um flashback, Saito senta sozinho no parque, um pouco cabisbaixo. Quando Himari se aproxima com sua gentileza habitual, ela o cumprimenta e pergunta por que ele não está indo para casa. Saito encolhe os ombros, dizendo que seus pais irritantes estão em casa, por isso é melhor ele ficar longe. Himari entende, pois se sente da mesma forma em relação à sua própria situação, e ela se oferece para sair com ele para que ele não fique sozinho. De volta ao presente, as coisas ficam complicadas, pois Himari fica chocada ao saber que Akane está morando com Saito. A notícia chega aos ouvidos de todos e seus colegas de classe, sempre prontos para um drama, perguntam se é verdade. Akane revira os olhos, dizendo que não há como ela morar com Saito, pois seria um desastre. A fofoca se espalha rapidamente, pois as crianças se lembram de tê-los visto juntos no distrito comercial. Perguntando se era um encontro, Saito tenta encerrar o assunto dizendo que nunca gostaria de alguém tão selvagem quanto Akane. Ela retruca perguntando quem ele está chamando de selvagem, mas antes que ela possa contar mais sobre a casa deles, Saito a impede e sai. Depois da escola, Akane ainda está brava, culpando Saito pelos rumores sobre eles. Ele aponta que foi ela quem mencionou ele voltando para casa na frente de todos. Uma Akane irritada diz a ele para não voltar e Saito suspira, dizendo que isso não faz sentido. Enquanto ele sai, os alunos tiram fotos dos dois juntos, fazendo Saito se sentir como um influenciador do Instagram. Mais tarde, enquanto ele e Shisei estão voltando para casa, eles percebem alguém o seguindo. Shisei permanece super calma e diz que há 3 pessoas o seguindo sem nem olhar. Quando ela brinca sobre ligar para um atirador, Shisei fica assustado e diz que eles não deveriam fazer isso. Ele acrescenta que são apenas colegas de classe tentando descobrir onde ele mora. Então Shisei sugere que ele durma na casa dela com comida e um cochilo. Saito não aceita. Como o avô deles está ficando desconfiado, a próxima ideia de Shisei é despistar os seguidores, e ela, muito convenientemente, diz que Saito deveria carregá-la e correr para o ônibus. Sem melhor escolha, ele a pega, corre e eles pulam no ônibus deixando os seguidores para trás. Depois de uma longa viagem, Saito percebe que chegaram ao último ponto. O próximo ônibus só sai amanhã, e quando ele pede a Shisei para ligar para alguém vir buscá-la, ela diz que não há sinal. Frustrado, Saito diz que terão que andar, mas Shisei desaba agindo como se tivesse levado um tiro. Saito, inabalável, diz que a deixará se ela não se levantar. Nesse momento, um carro para e a empregada de Shisei sai, dizendo que rastreou a jovem. Saito fica irritado, mas não surpreso. E sua irritação aumenta ainda mais quando o carro acelera sem ele. Em casa, Akane surta porque estão quase sem arroz e não podem fazer compras sem esbarrar em colegas de classe. Ela se preocupa que eles vão morrer de fome, mas Shisei canaliza sua Marie Antoinette interior e sugere comer bolo. De repente, um barulho no andar de cima os assusta, e Akane pega um taco e se prepara para atacar. Mas Saito, que quer provar que é um cara machão, começa a brigar pelo taco com Akane. Logo eles tropeçam e Saito cai em cima dela. Nesse momento, Maru aparece e provocadoramente começa a tirar fotos deles.
Akane fica tão envergonhada que empurra Saito e diz à irmã que as coisas não são como parecem. Saito pergunta quando Maho chegou e diz que não ouviu a campainha. No entanto, Maho encolhe os ombros e diz que também é a casa dela. Maho diz que Himari também está lá, mas a última entra com um sorriso, esperando que eles estejam bem com a visita dela. Enquanto tomam chá, Himari pede desculpas a Akane e diz que se sente mal pelos rumores. Akane fica surpresa e diz que não é culpa dela antes de admitir que não deveriam ter escondido sua situação de moradia, ou pelo menos deveriam tê-la escondido adequadamente. Himari então fica curiosa e pergunta mais, mas Akane desvia de todas as suas perguntas. Himari também diz que não está brava, pois havia adivinhado que eles moravam juntos por causa dos almoços combinando, do mesmo cheiro de shampoo e de como Saito conhecia tão bem a casa. Ela pensou que era um casamento arranjado por negócios, por isso mantiveram segredo. Mas Himari acrescenta que é um casamento sem amor, e tanto Akane quanto Saito concordam. Os olhos de Himari brilham, pensando que ainda tem uma chance com Saito. De repente, cheia de energia, Maho pede um plano para parar os boatos. Ela diz que o casal precisa mostrar a todos que não estão realmente namorando. No dia seguinte, Saito e Shisei entram na sala de aula de mãos dadas, mas não funciona, pois já são tão próximos que ninguém se importa. Shisei meio estranhamente sugere beijá-lo, mas ele obviamente recusa. Maho então faz a mesma oferta, mas Saito também a rejeita. Akane aponta que Himari é a única que resta e esta concorda, dizendo que está mais do que pronta para fingir ser a namorada de Saito. Naquela noite, Akane diz a Saito para não se empolgar demais, corando ao dizer que abraçar ou beijar está bem se ele compensar depois. No dia seguinte, Himari, toda sorrisos, pede a Saito para almoçarem juntos. Ele fica surpreso, já que ela geralmente come com Akane, mas ela diz que quer estar com ele hoje. Mais tarde, num canto tranquilo, ela diz que se esgueirar parece estranho. Quando Saito pergunta o que casais fazem, ela não tem certeza, mas de repente diz que gosta dele. Saito, pego de surpresa, ri. Mas Himari pede um abraço. Ela senta no colo dele, e Antobeidou, embora ele esteja nervoso com as pessoas olhando, ela diz para ele abraçar mais forte para convencer. Mais tarde, as garotas perguntam a Himari se ela está namorando Saito. Ela brinca que deveriam contar a verdade, depois diz que são um casal, afirmando que tinha ciúmes de Akane. A turma acredita, e os boatos agora se concentram em Saito e Himari. Voltando para casa, Saito reclama das pernas, mas Himari brinca que agora é sua namorada. Akane, nada satisfeita, pergunta a Himari se ela está indo longe demais, mas Himari diz que o plano deles está funcionando. Naquela noite, Saito se sente mal porque o encontro foi falso e promete compensar Himari. Ele avista Akane num centro de jogos, batendo com raiva numa máquina de arcade, e afasta Himari. Tomando sorvete, ele diz que se divertiu, mas se sente culpado. Himari o convida para um chá em sua casa. Lá dentro, ele vê uma foto dele mesmo, que ela diz ser de uma viagem escolar. Ela brinca sobre colocar mais, mas ele diz que de jeito nenhum. O chá dela é incrível, e ela diz que é um tipo raro. Ela mostra a ele o chat da turma fervilhando sobre eles. Saito fica impressionado, perguntando se ela gosta de psicologia. Himari diz que foi intimidada quando criança, e mesmo com a ajuda de Akane, aprendeu a fazer as pessoas gostarem dela para se sentir segura. Saito respeita sua força, e Himari pergunta se ele gosta de Akane. Ele diz que não. E ao ouvir isso, Himari exclama que ainda tem uma chance. Ela até ficaria bem com uma outra garota se pudesse estar com ele. Saito diz que ela vale mais, mas Himari, muito segura de si, diz que está feliz com ele, não importa o que aconteça. Alguns dias depois, Saito percebe que ele e Akane ainda não trocaram números de telefone. Ele então casualmente pede o dela, dizendo que seria mais fácil mandar mensagens, já que moram juntos. Akane pensa que ele está tentando flertar como o cara de Hongdae, mas Saito rapidamente explica que está apenas sendo prático. Enquanto trocam contatos, Akane se pergunta por que esperaram tanto. Saito admite que se conteve, preocupado em parecer estranho, e Akane brinca que foi um pouco estranho, mas depois confessa timidamente que ele é o primeiro garoto em seu telefone. Akane decide salvar o número de Saito com um nome falso para evitar fofocas na escola. Quando ele sugere, brincando, o maior gênio de todos, ou Rei Todo-Poderoso, ela o provoca salvando como gênio super bonito viajante do tempo todo-poderoso. Saito fica envergonhado, arrependido de ter sugerido, mas Akane ri, surpresa por ele poder sentir vergonha. Ela envia sua primeira mensagem, com os olhos brilhando de excitação, enquanto Saito se sente desconfortável com o entusiasmo dela. Depois de algumas mensagens, Akane corre para o quarto e o liga. Quando ele atende, ela pergunta baixinho se ele consegue ouvi-la. Saito fica extremamente confuso com esse comportamento estranho e a lembra que estão na mesma casa. A cena muda para Saito e Shisei, que estão juntos, quando Maho irrompe, e imediatamente tenta pular nele. No entanto, eles conseguem desviar dela facilmente, o que diverte Maho, que diz que Saito está melhorando. Ela então o abraça apertado, dizendo que está se sentindo especialmente amigável hoje. Saito então pergunta a Maho sobre uma garota que ele conheceu numa festa, e esta brinca que ele pode estar apaixonado por ela. Shisei pergunta para que Saito quer a informação, mas ele diz que não está atrás da garota, apenas odeia não saber quem ela era. Saito relembra a festa onde apenas o círculo íntimo do avô foi convidado. Poderia ter sido Maho, sua prima, ou até Akane, mas a garota tinha um sorriso caloroso e gentil, nada como a vibe fria usual de Akane. Maho, vendo que ele está sério, pergunta se ele realmente faria qualquer coisa para conseguir o contato da garota, e ele diz que sim. Ela diz para ele abraçá-la apertado, e Saito concorda imediatamente, notando que ela o abraça o tempo todo de qualquer forma, mas quando ele tenta fazer isso, Maho fica tímida. Mais tarde, Saito ignora uma ligação do avô, apenas para ver o rosto dele aparecer na TV, gritando para ele atender. O avô diz que o 70º aniversário do primo de Saito está chegando, e como herdeiro Ojo, Saito deve comparecer e socializar. Saito concorda relutantemente e promete que levará um presente para o primo. Mais tarde, ele compartilha a notícia com Akane, que categoricamente diz que não irá à festa com ele. No dia seguinte, Saito verifica se Akane tem certeza de ficar, e ela o dispensa fingindo estar ocupada. No entanto, quando ele sai com Shisei, a mãe dela e a empregada, ela se sente estranhamente sozinha. Mais tarde, quando Saito e os outros chegam à propriedade onde a festa está sendo realizada, o avô chama Saito e Shisei para se sentarem ao lado dele. Pouco depois, o avô pergunta sobre Akane, e Saito diz que ela ficou em casa por ser muito tímida para vir. No entanto, o avô insiste e pergunta se eles estão se dando bem e quando ele terá bisnetos.
Mais tarde, o primo aniversariante explica que a família de Akane tem poder político, tornando o casamento útil, e diz a Saito para manter Akane feliz. De volta para casa, Himari aparece e abraça Akane, preocupada que esta possa estar brava com Saito. Akane diz que não está e confirma que ainda são melhores amigas. As duas então assam cupcakes com morangos e chá. Depois de um tempo, Himari quer enviar uma foto a Saito e Akane fica chocada ao perceber que eles têm os números um do outro. Himari diz que trocaram há um tempo, o que faz Akane pensar brevemente que Saito está traindo, mas depois ela se lembra que não são um casal. Himari oferece apagar o número dele, mas Akane diz para não se incomodar, sarcasticamente esperando que ele continue mandando mensagens. Depois que Himari sai, Akane tenta estudar para vencer Saito nos exames, mas se sente vazia. Ela não aguenta mais e acaba ligando para Saito, que está sendo assediado por todas as mulheres na festa. Akane diz que se sente estranha sem as brigas deles, e um Saito surpreso pergunta se não é mais fácil sem ele. Ela admite que sim, mas algo está errado, e pede para ele voltar para casa logo. Naquela noite, Akane se assusta com um barulho, então pega uma frigideira para se defender. Uma mão alcança a janela, e ela a balança com força, apenas para acertar Saito. Ele pede para ela se acalmar, e ela grita porque ele não usou a porta como uma pessoa normal. Ele diz que a corrente estava trancada, e ela não ouviu o interfone. Saito diz que andou 2 horas, sentindo o mesmo vazio que ela mencionou. Ele então toma um banho enquanto ela pega suas roupas sujas, imaginando o quão longe ele andou. Quando ele termina, ele vislumbra Akane espiando-o, mas ela nega, e em vez disso, afirma que estava dançando. Mais tarde, Akane pergunta sobre a festa, mas Saito está profundamente adormecido. Ela o chama de idiota e o recebe em casa, mas sem que ele saiba. Saito, que está meio acordado, ouve a voz suave dela. Isso lembra da garota da festa e o deixa se perguntando se era Akane. Na manhã seguinte, Saito acorda e vê Akane o encarando como se estivesse possuída pela alma de algum velho assustador. Ele parece estar de bom humor e até assou biscoitos para os dois. No entanto, bem naquele momento, Saito começa a receber mensagens de flerte de Himari, o que instantaneamente estraga o humor de Akane. Eventualmente, Saito percebe que Akane pode estar com ciúmes, então ele dá uma aula de mestre em manipulação. Ele muda completamente de assunto e pergunta a ela por que ela disse uma vez, quando se conheceram no ensino médio, que fazia muito tempo desde a última vez que se viram. Akane não cai nessa e sai furiosa do quarto. Num flashback de uma festa organizada pelo avô de Saito, Akane está vagando completamente entediada. Ela sai para a varanda onde inesperadamente encontra Saito, que está num humor parecido. Eles começam a conversar e desfrutam da companhia um do outro, compartilhando um momento especial. O flashback então salta para o exame de admissão do ensino médio, onde Akane encontra Saito novamente, mas ele não a reconhece. De volta ao presente, Akane está atormentada por ser a única que se lembra do passado deles. Em outro lugar, Himari está sentada sozinha quando 3 caras começam a assediá-la, apesar de seus protestos. Saito intervém dramaticamente, ameaçando os caras e até afirmando falsamente ser o namorado de Himari. Os caras fogem, e Himari provoca Saito, dizendo que vai deduzir $50 por excesso de atuação. No entanto, ela o lembra de um favor que ele lhe deve e de repente o beija. No dia seguinte na escola, os colegas de Akane mostram a ela uma foto de Saito e Himari se beijando. Ela sai, apenas para encontrar Himari, que a provoca dizendo que realmente quer Saito. Uma Akane furiosa se afasta sem responder. Mais tarde em casa, Akane está determinada a fazer algo, e liga para Himari para conversar. Depois de algumas horas no parque, Akane diz diretamente a Himari, para terminar com Saito, mas Himari aponta que eles nem estão namorando. Akane esclarece que quer dizer que eles deveriam parar com a encenação, acusando Himari de ir longe demais, como sair em encontros e beijar Saito. Himari questiona por que Akane se importa, já que ela é apenas formalmente casada com Saito e sempre disse que o odeia. Finalmente, Akane confessa que gosta de Saito, mas Himari também se recusa a ceder. Akane retruca que gosta dele desde que se conheceram aos 12 anos, chocando Himari, que desconhecia a história deles. A discussão delas escala para uma briga típica de garotas, mas o humor delas muda de repente e elas começam a falar sobre amizade. Himari admite que sabia que Akane gostava de Saito e estava fingindo persegui-lo para aproximá-los. Akane e Himari ficam emocionadas, prometendo não desistir de seus sentimentos por Saito, enquanto juram permanecer amigas. No dia seguinte na escola, Akane luta para se aproximar de Saito porque seus sentimentos por ele são muito intensos agora. Comente Ultra Nerd aqui embaixo se você assistiu até o final. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo.